Olá pessoal, dando sequência a mais um vídeo da série relacionada ao ambiente de virtualização do laboratório Network, eu vou gerar a criação de uma máquina virtual aqui para pontuar alguns itens interessantes com a gente. Nós já vimos uma geração de uma máquina, tá? E o contexto é o seguinte, eu preciso criar uma máquina e essa máquina não está atrelada a nenhum dos projetos atuais. Então eu vou criar a máquina, na sequência eu já vou realizar a criação do Virtual App, que não tem muito segredo, e atribuir essa máquina ao Virtual App. Poderia fazer o sentido inverso, tá certo? Poderia fazer a criação do Virtual App e depois criar a máquina, mas eu vou começar pela criação da máquina. Então, uma vez dentro do nosso ambiente aqui do vCenter, né, no 926840.200, eu vou marcar aqui o meu cluster, botão direito, Neo Virtual Machine. Tá? Eu tenho as opções de criação e deployment de máquina, clonagem de máquina. No caso, a gente vai trabalhar com a criação de máquina. Tá? Para mais detalhes sobre esses itens, cada um desses itens, vocês podem acompanhar a documentação que vai ser distribuída para vocês como base de aprendizado. Tá certo? Então, eu vou criar minha máquina, vou colocar um nome de máquina aqui, vou colocar o teste 1. Vou deixar marcado aqui o meu ambiente, o Data Center, Lab 22 mesmo. Eu não preciso distribuir aqui em nenhuma das pastas, existe esse tipo de configuração também, distribuição de máquinas em pastas, né, para facilitar a organização. Eu, particularmente, não gosto de trabalhar assim, eu prefiro trabalhar com a visão do Virtual App, né? Eu acho que é mais interessante para organizar o momento da gestão. Então vamos marcar aqui o laboratório, né, o data center do lab, clicar em Next. Aqui em cima vai ficar marcado o cluster, então eu poderia marcar o Virtual App de cara ou também o host, mas eu não vou fazer isso, eu vou deixar marcado o cluster. E dar uma olhada aqui na configuração de compatibilidade. Então, até então, temos espaço, ou seja, temos capacidade para a criação de novas máquinas. É isso que está sendo declarado aqui. Tá? Vou dar um Next. Vou escolher o Storage, né, dentro daquela ideia que a gente falou de sempre utilizar o Storage ou de 2 TB que está aparecendo aqui, ou de 5 TB, que em breve vai estar aplicado aqui. Então, marco o Storage, tá? Clique em prosseguir. Vou checar a compatibilidade, né? Então, a compatibilidade do meu sistema, da minha VM, vai ser direta para o ESXi 7.0, que é esse que nós estamos utilizando nos nossos 3 hosts, tá bom? Clico aqui em Next, a minha máquina vai ser um Linux, mais uma vez, e dessa vez vai ser um Linux Debian, então eu vou estar usando um Debian 10, 64 bits, então eu vou subir aqui uma VM que será um servidor de uma atividade que a gente vai realizar dentro do ambiente do laboratório. Tá? Então eu clico aqui em Next, tá? E venho para interface, ou seja, para a aba onde eu vou configurar os itens de hardware da minha máquina. Tá? Então a gente já falou um pouco sobre esses itens. No meu caso aqui eu vou colocar 4 processadores. Tá? Memória. Eu vou colocar 64 GB de memória. Tá? Poderia colocar 8 GB, poderia colocar 16 GB, poderia colocar 32 GB, mas eu já tenho uma visão de que a gente vai consumir muita memória nesse servidor. Tá? Vem aqui no item de disco, eu vou criar um disco inicial de 80 GB, tá? E depois eu vou fazer um vídeo com a inclusão de discos adicionais e adaptadores de rede adicionais. Então o meu disco está aqui 80 GB, eu tenho que lembrar de ficar atento à questão do tipo de provisionamento do disco, que já foi falado em outros vídeos, no qual eu vou sempre usar o tipo Sim Provision, ok? Então eu marco aqui esse tipo de provisionamento, ou eu checo se ele está selecionado, ok? Depois eu venho aqui para o adaptador de rede. Lembrando o seguinte, que aqui dentro da interface do vCenter, eu tenho todas as VLANs atreladas ao switch distribuído. Está aqui, ó, switch distribuído,
Distribution, né? Production, perdão, e todas as VLANs das bancadas, tá? Mas no caso, nesse primeiro momento, eu vou precisar da VLAN que tenha internet, que me dá acesso à internet. E no caso, o nome dessa VLAN é VM Network, tá certo? Então eu vou clicar aqui em OK e vou prosseguir. De novo, eu tenho aqui a tela de overview do que eu estou criando. Então eu estou criando uma VM que chama-se teste 1 e as demais coordenadas, né, que a gente precisa saber. Então eu vou finalizar. A minha máquina está aqui embaixo, ó. Como ela não está atrelada a nenhum virtual app, ela está aqui embaixo, tá? E está desligada. Então o que eu vou fazer agora? Eu vou marcar aqui o meu cluster, botão direito, vou criar o meu virtual app. Então, create a new VApp. O nome do meu virtual app vai ser projeto piloto -CSI, né? Ele vai estar, esse virtual app vai estar atrelado ao data center em si, não a nenhuma das pastas de organização, tá? Eu vou querer fazer alguma alocação de recursos para esse virtual app? No momento não, né? Eu já falei para vocês sobre a nossa folga de operação dentro do ambiente, então eu não vou criar nenhuma reserva assim, ou alocação de recursos. Vou deixar que o vCenter decida qual será a necessidade de recurso para aquele determinado momento, tá? De processamento, memória, disco e rede, tá certo? Então eu marco aqui, clico em Next, tem um overview sobre o que está acontecendo, clico em Finalizar. Aqui, ó, projeto piloto, apareceu o meu virtual app, certo? Deixa eu subir essa tela aqui que fica legal para a gente acompanhar as tarefas. É a tela de ações recentes. Então, o meu projeto piloto está aqui, o virtual app, mas não tem nenhuma máquina associada. Bom, para eu associar a máquina é muito prático. Eu vou pegar a minha máquina, na verdade eu vou pegar as duas máquinas, aquela que era a CentOS e a teste 1, que é um Debian, e vou arrastar aqui para cima. A gente vê que ele aparece um sinalzinho de mais ali. Então, eu vou arrastar essa máquina e, por sua vez, vou levar teste 2 também. Agora, eu preciso fazer o seguinte. Eu vou renomear essas máquinas, ou seja, esses itens aqui, né? Então, um vai ser Linux CentOS -7, que é a distribuição desse Linux. E o outro, eu vou lembrar aqui que é um Debian 10. Então eu vou renomear também para facilitar a minha organização. Então eu vou colocar Linux Debian -10, certo? Então renomeei esse ativo. Até aí tudo bem. Então eu vou ligar o meu Linux, tá? O Debian em primeiro lugar. Cliquei aqui nele. Vou vir aqui dar um Power On, clicar nele. E aí vem a seguinte informação. Está dizendo o seguinte: você está operando uma máquina que está num virtual app. Você não quer ligar o virtual app inteiro, não? Você quer continuar? O que você quer fazer? No meu caso, eu vou continuar ligando somente a máquina, que é parte do virtual app. Ok? A partir daí, pessoal, toda vez que eu crio uma nova máquina, o vCenter fica me dizendo o seguinte: ó, vamos instalar o VMware Tools, né? E num próximo vídeo a gente vai falar um pouco sobre o VMware Tools, tá? Então liguei a máquina, vou abrir aqui o meu Remote Console, tá? E o próximo passo, né? Vale a gente ressaltar o seguinte, que apesar de eu ter escolhido que o Guest OS é um Debian Linux 10, versão 10, 64 bits, o sistema não está instalado, ou seja, eu preparei o hardware virtual, vamos dizer assim, né? O hardware da VM para receber esse sistema, mas o sistema operacional não foi instalado ainda. Então, qual que é a minha missão agora? É fazer aquela questão de atrelar uma imagem ISO, né? Então, eu venho aqui, ó, conectar um arquivo de imagem ISO, vou lá na minha pasta Tudo ISO, já está até abertinho aqui. Eu vou marcar aqui, ó, o meu Debian
10. Vou checar se está realmente atrelado aqui o Debian 10. Está sim, porque ele está aparecendo desconectar. Na sequência, eu vou clicar em Ctrl Alt Del. Estamos aí, ó, tela de instalação do Linux Debian. Eu vou deixar aqui o Linux Debian instalando. Vou encerrar o vídeo. Muito obrigado e até o próximo vídeo.